E finalmente chegamos ao capítulo 220, The Beginning After the End, galera. E mais uma vez uma jornada de Arthur, na qual nós já começamos com Arthur pensando sobre os últimos vislumbres que ele teve de Alacria. E ele ficou pensando sobre marcas, legarias, emblemas, como isso impacta os soldados de Alacria. E como isso faz uma diferença muito grande no meio da batalha contra os soldados alacrianos, que tem essa batalha muito poderosa, tem essas habilidades. E o que será que esse cofre de obsidiana? Bom, esse cofre de obsidiana eu sei o que é, mas eu não vou falar agora. Eu vou falar lá no final do capítulo, então desse vídeo aqui, né, capítulo. Fica nesse vídeo pra você entender um pouco mais sobre. Bom, Arthur está pensando e analisando sobre essas coisas que ele viu e tentando entender. Como assim? Eu acredito que essas marcas dão um poder muito incrível para os alacrianos, e isso é verdade. Com relação aos soldados de Decatem, que treinam magia desde mais novos e depois tem que descobrir se eles são magos que conseguem absorver energia de fora ou são magos que usam a energia interior deles, e também tem a parte de você descobrir quais são as suas afinidades com elementos. E de um longo período treinando, ou até mesmo você fazendo o seu núcleo de mana a primeira vez, né? Depois tem vários estágios. Os soldados alacrianos é um pouco mais diferente. Tem um núcleo de mana, mas eles conseguem esse poder através de marcas, que são as tatuagens que a gente vê nas costas dele, precisamente colocados atrás da espinha. E com o tempo eles vão ganhando muito mais marcas e poderes. Claro que nós percebemos que com base do jeito que eles lutam na batalha, alguns são soldados mais voltados para a defesa, enquanto outros são mais para ataque, outros até mais furtivos, que vocês vão ver mais para frente nos próximos capítulos. Bom, nesse momento o Arthur toma uma bronca da irmã dele, que a Ellie quer uma ajuda para melhorar os atiros com arco e flecha e tudo mais. Ele tem essa interação com ela aí muito bacana, e ela mostra um interesse em estar participando da batalha, porque todas as pessoas que ela ama estão, e ela acha muito chato, ela acha muito injusto ela não estar participando da batalha, o que deixa Arthur um pouco apreensivo com relação a isso, mas ela, se for ver, é uma ótima arqueira, bem acima da média pelo que a gente vê dela usando aquela habilidade de mana dela um pouco diferente, que não tem elementos, lembrando vocês sobre isso. Logo depois nós vemos que vamos voltar a uma continuação de quando o Arthur desceu nas masmorras por um tempo. Em capítulos atrás vocês viram que ele foi lá, desceu na masmorra e conversou com a Mika. Cara, na novel a diferença é que a partir do capítulo 189, lá mais ou menos na metade pra frente, o Arthur desceu de fato na masmorra, mas ele não só viu a Mika, tá? Eles fizeram separado essa adaptação no mangá, mas ele, nesse mesmo dia, quando ele conhece o Albolt e vê que ele é um elfo com bastante poder um poder sensorial muito forte, uma aura muito poderosa também, e poderia fazer diferença no meio do campo de batalha, mas o Vinion acabou deixando ele ali por alguns probleminhas que ele deu de insubordinação. Enquanto na novel o Arthur desceu, conversou com a Mika, depois desceu mais para ver o Uto e o Radias. No mangá nós vimos que foi um outro dia que ele desceu novamente com o Virion para poder estar vendo como é que tá a tortura desses personagens, para que eles possam desembuchar de uma vez quais são os planos de Alacria. O Radias está num estado bem deplorável e logo de cara a gente vê que tem duas figuras novas, que são as pessoas que são responsáveis pela masmorra. Um grandão ali que parece saído do filme de Sexta-feira 13, e aquele senhor que parece aquele Homem-Aranha lá do filme da Viagem de Chihiro, que tá fazendo toda aquela tramóica, todos os trâmites para tentar fazer o Radias abrir o bico, né? E nós descobrimos que ele também usa magia de som e de vento para fazer ilusões na cabeça da pessoa para que ela possa acabar desembuchando. É como se fosse um jutsu, vai, igual o estilo Uchiha, vai. É como se fosse um genjutsu, vai, mas é um pouco mais diferente. Interessante, né? O cara, quando ele manipula tanto magia do som como magia do vento, juntando os dois, ele acaba fazendo a pessoa ficar entrando num estado meio doido na cabeça dele. É interessante essa vertente da própria magia. É como se ele fosse um desviante, vai, mais ou menos. Depois disso, nós vemos que o Radias está numa situação deplorável, todo arrebentado ali, mas o mais interessante é ver que o Uto está numa questão de quase que uma caixa de Nosferatu, de vampiro, porque ele está preso num lugar, não conseguiu se mexer e está lá revoltado da vida, porque perdeu os chifres, né? É a primeira coisa que ele pergunta quando vê o Arthur, ele dá uma sorridinha e pergunta para ele: e aí, filhote, e aí, garoto, beleza? Como é que você tá? E, aparentemente ele parece estar bem forte psicologicamente. O que muda quando o Arthur joga para cima os chifres dele e mostra ali que ele queria saber, né? Como ele perdeu a luta. Ele não sabe ainda. Então, deve ter. A porrada foi bem grande, né? A Cerise arrebentou com a cara dele. Ele não sabe ainda disso. Bom, ninguém sabe. E o capítulo acaba com o Arthur dizendo que ele vai, no momento oportuno, vai estar fazendo o interrogatório pessoalmente. Então, vale lembrar que esse acontecimento acontece a partir da metade do capítulo da novel 189 para o 190, o comecinho da 190 só, tá? E eles fizeram esse capítulo pra gente, que por mais que parecia que foi muito rápido, né?
Eu acredito que foi bem benéfico. A gente finalmente viu o Uto depois da batalha, como ele está sendo preso e encarcerado. Eu ficava imaginando que na nova fala que ele tá num lugar bem preso, que não consegue se mexer. Mas ele daquele jeito ali, cara, imagina ser preso, tá vivo ali, com camisa de força, não podendo usar magia. O bicho tem que ter uma cabeça muito boa para não endoidar de vez, né? Mas é muito bacana isso, a gente vai desenrolar dessa trama logo nessa semana aqui com o capítulo 221. Tá muito bacana, mas vai demorar a alcançar a novel, né? A novel tá praticamente indo pros rumos finais, que eu falo pra vocês que eu quero trazer aqui o que tá acontecendo em tempo real. Amanhã vai ter mais um capítulo da novel, precisamente o 521, que tá muito bom. E uma hora eu vou trazer assim pra vocês merecem saber o que tá acontecendo. E cofre de obsidiana é um local específico em Alakria, na qual o usuário pode entrar lá e conseguir uma regalia ou até mesmo uma crista. Beleza? Forte abraço, tamo junto pessoal, deixa nos comentários a parte mais importante dessas 3 vertentes que nós vimos. Um pouquinho sobre a Alakria, um pouquinho sobre o Arthur com a irmã dele e ela comentando sobre querer estar participando da guerra, e depois essa parte importante dentro dos encarcerados de Decatem. Falou? Forte abraço pessoal, tamo junto até depois do fim.